Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu não sei se vocês já perceberam na vida de vocês, mas é muito interessante como cada pessoa, cada grupo ao qual a gente vai, a gente está sempre expressando, refletindo uma faceta diferente nossa. Então, se você parar para perceber na sua vida, cada pessoa na sua vida, cada relacionamento e até mesmo cada grupo, ele ajuda você a expressar uma faceta sua. Quando você está, por exemplo, com o seu amigo ou quando você está, por exemplo, com o seu familiar, o seu comportamento ele é diferente. Tem uma nuance ali de diferença no comportamento, na personalidade, nas conversas, no modo de se expressar. E todos nós temos isso. Então a gente se comporta diferente com um amigo X e um amigo Y, a gente conversa sobre coisas diferentes, a gente expressa um lado da nossa personalidade, um lado dos nossos gostos. Então é muito interessante a gente pensar que cada pessoa está trazendo à tona um lado nosso. Tem pessoas que, como muitas vezes são reativas ou são invasivas ou têm uma comunicação um pouco mais ríspida, é muito comum que essas pessoas inspirem na gente a gente pôr o nosso lado ríspido para fora, pôr o nosso lado raivoso, o nosso lado crítico, pôr o nosso lado briguento para fora. Mas, por exemplo, se você se encontra com uma pessoa que tem uma comunicação mais amável, mais generosa, é muito diferente a forma como você vai tratar essa pessoa do que você tratava a outra. Muito provavelmente o lado que vai ser expresso vai ser um lado mais gentil, mais educado, mais sereno. Então, gente, se vocês perceberem na vida de vocês, cada pessoa que vocês têm um relacionamento, até mesmo as mais desconhecidas, você expressa um lado diferente seu. E todos nós fazemos isso, né? Todos nós usamos de uma certa forma uma máscara, uma personalidade para poder conviver no mundo afora, né? Então tem, de fato, pessoas onde a gente expressa uma característica que é nossa, uma personalidade que é nossa, um lado nosso, e existem casos onde a gente tem que usar uma máscara para a gente conseguir conviver pacificamente. É o caso lá dos eventos sociais, né? Do mundo afora, do trabalho. A gente não pode expressar quem a gente é 100%. A gente tem que dar uma podada, a gente tem que dar uma controlada. A gente não pode falar tudo o que pensa. A gente não pode expressar tudo o que a gente sente. A gente tem que estar sempre ali olhando, sempre ali vigiando, porque você não sabe o que vai sair dali. Os níveis de consciência são muito diferentes, não é um local que está focado em afeto, é um local muitas vezes que está focado em competição, em briga, dependendo do seu local de trabalho ou do evento que você vai. Tem ali afirmação social, disputa por aplauso, enfim. E aí então a gente não consegue expressar a gente como a gente é. Então a gente precisa usar a mão ali de uma máscara, uma personalidade social, para que a gente consiga viver. Então você faz ali um tipo, né? Você faz, sim, isso aqui é muito legal. A pessoa ela conta, né, o lado dela da história, fala que ela concorda com isso, com aquilo. Aí você, sim, muito legal, realmente, é assim mesmo, concordo. Só que no fundo você não está concordando, mas você faz aquele tipo para não criar nenhum atrito. E é necessário, gente, pelo menos no mundo onde a gente ainda vive, que a gente tenha alguns tipos, que a gente tenha umas máscaras sociais, para a gente não acabar sendo muito ingênuo nas relações, né? É como se a gente quisesse muitas vezes fazer carinho num crocodilo. Então, poxa, ele tem o instinto dele. Não é porque você está querendo dar afeto para ele que ele vai vir manso. É o instinto dele, a forma como ele é. Não tem como esperar a ação de um crocodilo diferente do que ele normalmente tem.
Então, normalmente é o que a gente faz. Então, a gente usa uma máscara, a gente fica ali com o pé atrás, fica ali observando, pra gente não expor aquilo que nos prejudicaria e também para evitar conflitos. Isso é saudável, isso é a ética, é a educação. Se todo mundo expressasse todos os seus lados o tempo inteiro, não ia ter como ter paz, porque um lado meu ia conflituar com o do outro, e aí eu já não ia aceitar a opinião da outra pessoa, e aí a gente já ia disputar pra ver quem que tá certo, e aí já vinha outra pessoa que não concorda com nenhum dos dois, e já querer brigar também, e já querer bater em todo mundo, enfim. Então, essa máscara social, ela é necessária. O problema, ele começa, não é no uso dessa máscara, porque ela é necessária para um planeta, para uma sociedade como a nossa, no estado onde ela está. Uma humanidade ainda não na excelência, não na saúde, digamos assim, relacional. Então o problema, gente, ele não é uma questão de você usar a máscara ou não. Isso todos nós usamos. A questão começa quando você usa essas máscaras sem perceber. Quando você sente que você é essas máscaras. Ou quando você usa essas máscaras para conseguir captar o olhar, captar o amor do outro, ser aceito, ser acolhido. Porque o problema é que quando a gente usa uma máscara para ser acolhido, ser amado, ser respeitado, quando a gente finge algo que a gente não é para conquistar a outra pessoa, o que a pessoa tá, o que vai conquistar de fato a outra pessoa não é a gente. O que vai conquistar a outra pessoa é a nossa máscara. É a nossa ali pseudo-personalidade. É o nosso papel ali que a gente está exercendo, né, como um ator. Então, muitas vezes a gente na vida, a gente se incorpora a um personagem para que a gente se sinta mais respeitado, para que as pessoas nos aceitem, nos amem, para que as pessoas não nos rejeitem, não nos julguem. Então, gente, uma coisa é você usar ali uma máscara social para você conseguir viver pacificamente ou educadamente com as outras pessoas em um evento especial e você saber que você faz isso por inteligência. A diferença disso para você acabar fingindo ser uma pessoa que você não é para as outras pessoas, para você não ser rejeitado, é muito grande entre o uso de uma máscara social por inteligência e um uso de uma máscara social de um personagem pelo medo da rejeição, pelo medo do abandono, pelo medo de ser julgado. Então, quando a gente vai ver a raiz desses dois problemas, elas são diferentes, não é a mesma raiz. A questão ela não é o que você faz, mas como você faz. E aí eu me lembro de uma frase do Arthur Cravo que ele fala assim, que há muitas pessoas que desejam ser amadas, mas que usam recursos que as tornam apenas desejadas. Entre o desejo e o amor existe uma diferença muito grande. Quando você entra num papel, quando você finge ser algo que você não é, para você não ser rejeitado, para o outro poder te amar, para o outro não ver a sua sombra, os seus defeitos, suas limitações, quando você não faz isso por sobrevivência, porque você está lá, sei lá, indo para um evento, um encontro, e você tem que ali ter uma certa privacidade com aquilo que você espalha, com aquilo que você fala, com a sua expressão ali, por sobrevivência, quando você faz isso pelo medo de ser rejeitado, a raiz é diferente. Você quer fingir ser algo que você não é, numa relação que muitas vezes é necessário, naquele momento, naquela relação, que você seja quem você é. Então, muitas vezes, a gente fica pensando assim, eu vou agir dessa forma, eu vou me vestir dessa forma, eu vou me ajeitar dessa forma aqui, vou ter tal postura. Porque se tiver tal postura, fulano vai me amar. Tal pessoa vai me amar, tal pessoa vai me respeitar, tal pessoa não vai me rejeitar. Isso porque a gente sente que a gente consegue controlar o comportamento do outro de fora. Só que a gente não consegue controlar isso. A gente não consegue controlar muitas vezes nem o nosso próprio comportamento. Como que a gente vai ter a prepotência de querer controlar
o comportamento da outra pessoa. E acaba que a gente quer, muitas vezes, controlar o comportamento do outro. Então a gente pensa, se eu me vestir dessa forma, se eu me portar dessa forma, se eu fingir ser tal pessoa, se eu fingir ser uma pessoa segura, uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa sabichona, então a outra pessoa vai me respeitar, então a outra pessoa não vai me rejeitar. E aí a questão, gente, é porque a gente não está fazendo isso por sobrevivência. A gente está numa relação que deveria ser focada no afeto, ser focada ali na afinidade, no amor. A gente precisaria, pelo menos, expressar um pouco da gente. E aí, quando a gente não expressa, a gente cria um personagem pra gente fingir que a gente é alguma coisa, pro outro nos aceitar, pro outro não nos rejeitar, a gente, de uma certa forma, atrai a si mesmo. E aí o outro, ele pode até aceitar, mas o que ele está aceitando é a sua máscara, é o seu personagem. Então, por mais que o outro te aplauda, fala que você é lindo, que você é bonito, que você é interessante, no fundo você sabe que o que o outro está aceitando não é você. O que o outro está aceitando é a sua máscara, é o seu personagem. Por isso que não te nutre. Por isso que você ainda sente falta. Você pode lá fazer 1 milhão de personagens, toda hora tendo um personagem diferente com um outro tipo de pessoa, toda hora se moldando dependendo da pessoa com a qual você tá. Ou seja, você não tem constância, você não tem centro, você está o tempo todo sendo várias pessoas, né? De forma simbólica, digamos assim. Você está toda hora sendo uma pessoa diferente. Então chega a Ana, você se comporta de uma maneira. Então a Ana, ela conhece você de uma forma, ela acha que você é de tal forma. Aí você já encontra o Joãozinho ele já acha que você é de outra forma. Se a Ana e o Joãozinho conversarem sobre você, eles vão perceber que você não é a mesma pessoa para os dois. Você não prisma a mesma personalidade para os dois, tem algo diferente. Então aí fica falso. E se a gente quer relacionamentos verdadeiros, focados no afeto, no amor, como que a gente vai buscar eles através de algo que é falso? Através de uma máscara. A gente não vai conseguir achar pessoas que realmente vão gostar da gente personificando aqui uma máscara, sabe? Fingindo ser algo que não é. E a questão é sempre as entrelinhas. Então, o que difere uma pessoa que está sendo somente, que faz de tudo para ser somente desejada, e uma pessoa que pode ser amada, a questão muitas vezes não é o que elas fazem, mas as entrelinhas, a raiz do porquê elas fazem. Então, você pode ir lá se arrumar, você pode se cuidar, você pode se mostrar de uma maneira mais educada para o outro, procurar ter uma comunicação mais generosa, mas você não faz isso para o outro não te rejeitar. Você não faz isso pelo medo da rejeição, você faz isso porque você quer expressar um lado melhor, porque você acredita que essa sua luz, porque você acredita que você tem essa qualidade, ou porque você quer melhorar a si mesmo. Você não faz isso como forma de fugir da rejeição, fugir do julgamento, entendeu? Você não está agindo através do medo, você está agindo através de outra consciência. A pessoa que ela faz de tudo para ser somente desejada, muitas vezes tudo que ela está fazendo não é diferente do que as outras pessoas fazem. Mas as entrelinhas, a raiz, o porquê ela faz isso é diferente. E é por isso que causa um resultado diferente. Ela não está se portando daquela maneira porque ela tem aquele nível de consciência, porque ela é daquela forma. Ela está se portando daquela maneira porque ela quer cativar o outro de uma forma. Porque ela quer puxar um lado da personalidade do outro. Ela quer que o outro, de uma certa forma, tenha um comportamento que ela possa aceitar, tenha um comportamento que ela aceite, que agrade ela. Então, ela faz caras e bocas, ela usa tal roupa, ela se expressa de tal maneira para cativar um lado do outro. Só que isso é manipulação, sendo direto ou indiretamente. É manipulação. E acaba sendo a gente querendo controlar o comportamento do outro. Uma pessoa que está o tempo todo manipulando as outras, mesmo que indiretamente, somente através do próprio comportamento, sem usar táticas, enfim, mas a pessoa que ela só manipula através do uso dessas máscaras sociais propositalmente para não ser rejeitada, para não ser julgada, enfim, ela está trazendo para a vida dela relacionamentos que não estão focados no afeto, não estão focados em amor, em respeito.
A pessoa que olha pra ela, quando ela usa isso pra cativar essa pessoa pra um relacionamento, quando essa pessoa ela olha pra ela também não vai olhar essa pessoa profundamente. Pode ser, gente, uma raridade assim, que num relacionamento assim desemboque uma relação de fato afetiva, devido ao aprofundamento da intimidade entre os dois. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, quando o relacionamento ele já começa com muito disputa de poder, quando ele já começa com muita manipulação, o amor ele não consegue florescer ali, porque o tempo todo o poder, o tempo toda a manipulação, o controle, e tá ali agindo. E aí, como fala o Arde Cravo, quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Não tem como os dois coexistir ao mesmo momento, na mesma relação. Então aí, quando a pessoa ela atrai essas pessoas através de uma persona, de uma manipulação ali indireta, muitas vezes ela pode não saber que está fazendo, mas é uma manipulação. Então, quando a pessoa está fazendo ali um tipo para atrair o outro, para ela não ser rejeitada, talvez por feridas da rejeição, enfim, o que ela não entende é que quando o outro olha para ela, o outro ele não está olhando para ela de uma forma profunda, olhando de fato quem ela é. O outro ele está olhando o que ele pode ganhar ao ter relação com aquela pessoa. Então, se você faz um tipo de que você tem dinheiro, de que você é super sábio, de que você é inteligente, que você é uma pessoa de super sucesso, vamos dizer que você, não é que você não seja interiormente, mas vamos dizer que você faz esse tipo dessa forma falsa para as pessoas poderem te aceitar. Então, você faz esse tipo. A pessoa que ela se interessar por você, entre aspas, por você, ela vai se interessar sobre o ganho que ela vai ter convivendo com uma pessoa que é bem sucedida, que é super inteligente, que tem dinheiro. Então, independente, gente, se for você, se for outra pessoa, pra ela tanto faz. O que ela quer é os ganhos secundários. Ela quer o que ela vai ganhar estando com você. Então ela não tá nem aí com a sua essência, com a sua energia, com o que você pode dar, com o seu amor, com sua alegria, com o jeitinho que você é. Ela tá ali preocupada com o que ela pode ganhar. Mas ela não vai falar isso pra você. Do mesmo jeito que você tá fingindo ali que você é uma coisa que você não é, outra pessoa tá fingindo que tá aceitando, tá fingindo que tá te amando. Só que na verdade ela tá só te desejando, ela não tá te amando. E aí às vezes a gente tem a sensação de que quando a gente faz algo que causa um desejo no outro, quando o olho do outro enxerga a gente tem a noção de que a gente está sendo amado. Só que a gente não está sendo amado, porque o olhar do outro não é um olhar profundo, não foi motivado por coisas profundas, não foi motivado pelo afeto, por aquilo que é genuíno. Então o olhar do outro não penetra na gente, o olhar do outro está ali na superfície, está ali na periferia. Então o outro está olhando os ganhos que ele vai ter. O outro está olhando tanto que o ego dele vai ser massageado em usar você como troféu. Então o outro não está preocupado se você está feliz, se você está triste. O outro está preocupado ali em fazer um tipo assim como você está fazendo para ele ganhar um status, ganhar um aplauso, ou para ele ser bem visto na sociedade, ou ser bem visto pela família, ser bem visto pelos amigos. E se a gente perceber, embora pareça uma realidade às vezes muito diferente da nossa, se a gente parar para perceber as nossas entrelinhas, as motivações que a gente tem nas nossas atitudes diárias, a gente vai perceber que essa questão de estar o tempo todo fazendo tipo para que o outro nos enxergue, para que o outro nos deseje, está quase permeando quase todos os nossos movimentos. Se a gente tiver mais percepção, a gente vai perceber que muitas vezes a gente faz vários tipos para que o outro não vire a cara pra gente. Eu não estou falando aqui para você ser uma pessoa desagradável, mas eu estou falando aqui que, por exemplo, você é de um jeito, você tem um valor. Por exemplo, para você é um valor muito importante a honestidade. Ou para você é muito importante o caráter moral das pessoas. E aí você faz um tipo para conquistar alguém, para conquistar aplauso, ou para que alguém te perceba, e você faz um tipo que não liga pra ética, pra moral, que só liga pro superficial, que só liga pro banal.
Quando você faz isso, você está indo contra os seus valores. E aí, como você vai contra esses valores, isso dói em você. Não vai te trazer coisas boas você agir contra os seus valores. Esse é o problema, entende? A questão não é você ser agradável, desagradável. A questão não é se você parecer educado ou não para as outras pessoas. A questão é interna, é as entrelinhas. Então, nas relações pessoais, eu estou falando das relações pessoais aqui mais especificamente, não das relações públicas, que como eu já disse, nas públicas a gente precisa de uma máscara social. Quando eu estou falando aqui das relações mais íntimas, de amigos, de parceiros afetivos e às vezes de familiares mais próximos, a gente tem que entender a não ir contra os nossos valores nessas relações. Porque às vezes a gente tem um medo tão grande de ser rejeitado que a gente mesmo se rejeita. Então a gente fala assim, não, desse jeito que eu sou, o outro ele não vai me aceitar, porque eu me rejeito. Então eu vou fingir o tipo aqui pro outro me aceitar. Só que aí, nesse momento onde eu estou fingindo o tipo para atrair pessoas que não vão me rejeitar, eu estou perdendo todas as outras que realmente iam gostar daquilo que eu sou, daquilo que eu expresso verdadeiramente. Então, enquanto eu estou lá buscando pessoas que apenas me desejam, eu estou perdendo as pessoas que têm o potencial de me amar, porque eu estou focado errado, estou olhando para o aspecto equivocado da equação. Então, eu estou buscando ser desejado, mas esse desejo, no final das contas, não vai me saciar. Porque eu preciso de amor, eu não preciso de desejo. E a gente acha que a gente precisa de desejo. E aí a gente busca, vai buscando ser desejado cada vez mais, até o momento onde a gente cansa. A gente fala, poxa, tô indo contra mim mesmo, tô indo contra os meus valores pra fazer um tipo aqui, e mesmo assim todo mundo me aplaude com um sorriso amarelo, todo mundo fala que me aceita, que me ama, que eu sou lindo, maravilhoso, mas cadê a alma? Cadê o amor? Cadê o carinho? Sabe, são palavras soltas, são posturas vazias, mas não tem alma. Cadê? Não me sinto amado. Então é isso que normalmente acontece. Às vezes a gente cai nessa ideia equivocada de querer ser desejado a todo custo. Só que quando a gente faz isso, a gente perde de encontrar as pessoas que verdadeiramente vão poder nos amar do jeito que a gente é, com as nossas limitações e com as nossas qualidades. Então a gente tem que perceber sempre nas entrelinhas. Isso que eu estou fazendo aqui, nessa relação afetiva aqui, mais íntima, eu estou fazendo um tipo para que o outro me aceite? Eu estou com medo de ser rejeitado? Será que esse medo tão grande de ser rejeitado não está fazendo com que eu afaste as pessoas que realmente têm a ver comigo? Será que eu não estou aceitando migalhas numa amizade, num relacionamento afetivo, para não me sentir rejeitado e com isso eu estou fechando coisas melhores na minha vida? São as perguntas que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes a gente vai fazer tipos para a gente não ser rejeitado. Só que isso já é um sinal de rejeição. Principalmente a rejeição da gente com a gente mesmo. Então quando a gente começa a perceber as entrelinhas, a gente vai percebendo que muitas vezes a gente faz de tudo para ser amado usando recursos que nos tornam apenas desejados. E que para a gente poder realmente ser amado, a gente tem que fazer como o Arley Cravo fala, focar no afeto. Focar é focar na luz, focar no afeto. É isso que vai fazer com que a gente atraia pessoas na nossa vida que realmente gostem da gente do jeito que a gente é. Que a gente não precisa ficar performando máscaras sociais para a gente ser aceito. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. E eu vou ficando por aqui.